Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Aula de arte da semana. Nosso assunto de hoje se encontra na página 87 do módulo de vocês, Arcadismo, Poetas Épicos, parte 1, certo? Não coloquei aí, mas é somente a parte 1 desse assunto. Semana que vem veremos a parte 2 para completarmos esse conteúdo. Então vamos à introdução de arcadismo, poetas épicos. Vamos entender o que foram esses poetas épicos do arcadismo. Então os autores épicos, eles escolhem momentos marcantes da história do país para desenvolver seus poemas. Ou seja, estamos em um momento em que a sociedade já tem um espírito nacionalista, já tem uma visão melhor do país, do Brasil, certo? Já estamos um pouco mais enraizados em nossa cultura verdadeira. E isso se torna a fonte de inspiração para os poetas épicos escreverem as suas obras. Então, nesse caso, não vamos ter referências ao cenário de Arcádia, como é lá na parte lírica do arcadismo. Na parte épica do arcadismo, a figura do indígena será representada como um bom guerreiro, certo? Como um bom selvagem, um guerreiro. Então, ao invés de comentar, de fazer poemas sobre Arcádia, sobre a fuga para esse lugar de calma, de tranquilidade, como é na parte lírica, a parte épica do arcadismo, o poeta vai focar em coisas nacionalistas, em momentos do Brasil. Então, um momento do Brasil é o indígena, é uma figura que representa a nação. A nacionalidade brasileira, muitas vezes nessa época aí, se limitava à figura do indígena. Mas como representar esse indígena? A representação era feita da seguinte forma: como um guerreiro com muitas habilidades e recursos, e também como uma pessoa boa, que apesar de ser selvagem, fazia diversos atos de bondade em relação às pessoas. Então, essa é a temática dos poemas épicos do arcadismo, certo? E nesse período do arcadismo, com essa temática, nós temos dois autores de destaque, José de Santa Rita Durão e Basílio Gama. Hoje veremos José de Santa Rita Durão, qual sua principal obra e como ela foi escrita. José de Santa Rita Durão, quanto à sua origem, ele nasceu nas redondezas do que chamamos hoje de Mariana, em Minas Gerais, em 1722. Como era comum naquela época, ele estudou em colégios jesuítas e também entrou para a Ordem de Santo Agostinho, por isso se tornou frei de Santa Rita Durão, certo? A principal obra dele é Caramuru, que é um poema épico que foi publicado em 1781 e que inclusive virou uma série, um seriado de TV que foi transmitido na TV Globo. Eu não sei se está no Globoplay. Quem tiver acesso aí pode dar uma pesquisada para ver se tem contato com essa obra. Mas essa obra Caramuru, ela trata justamente da chegada de colonizadores à região da Bahia, sendo o personagem principal Diogo Álvares Corrêa, que é vítima de um naufrágio em meio a essa expedição de colonização, e ele chega ao litoral baiano como um náufrago. E ali ele é apelidado de Caramuru, por isso o nome da obra é Caramuru, e ele se torna o herói do poema. Esse texto, o texto do poema épico Caramuru, lembra um pouco a literatura informativa do quinhentismo. Por quê? Porque em diversos momentos nós temos a exaltação da terra brasileira, descrição de paisagens. Então ali parece um pouco com aquelas cartas que eram escritas que se tornaram a literatura informativa, como a carta de Pero Vaz de Caminha. O indígena também é representado nesse poema como um exemplo de vida natural, uma pessoa que caça, uma pessoa que se alimenta bem. Então nós temos diversos aspectos ali da valorização do nacionalismo, que é a figura do indígena, e também do indianismo, que é outra característica, que essa representação do indígena como bom selvagem chama-se indianismo, que veremos já no romantismo no próximo ano. Os personagens principais dessa obra, desse poema épico Caramuru, de José de Santa Rita Durão, são Diogo Álvares, que é o mesmo Caramuru, também temos Paraguaçu, que é a filha do cacique Taparica, que é outro personagem, Gupeva e Sergipe, que são índios guerreiros, que pertencem a essa tribo, e também temos Moema,
que é a Índia pela qual Diogo se apaixona e se torna amante de Diogo dentro do poema. Então essa é a parte 1 do assunto arcadismo, poetas épicos. Na próxima semana veremos somente Basílio Gama, vamos entender as suas inspirações, vamos entender um pouco mais sobre a sua principal obra, certo? E os autores, os personagens também dessa obra, certo? Atividade para a casa de vocês, página 92 até a página 94. Aguardo a atividade de vocês. Qualquer dúvida sobre esse assunto, entre em contato comigo através do WhatsApp. Tchau, tchau. Até amanhã com nossa aula de redação.